Vamos lá, vamos passar raiva aqui, vamos passar um cado de raiva aqui com o primo rico, né? Porque, porra, olha lá, Rio Grande do Sul, como impacta o Brasil e o seu bolso, né? Porque é lógico, a primeira preocupação é como impacta o seu bolso, né? A gente vai falar do impacto econômico no Rio Grande do Sul. Esse vídeo vai ser dividido em 5 partes. A gente vai falar sobre o impacto na economia, o impacto nas ações brasileiras, uma reflexão de o que fazer com o seu dinheiro e um movimento que eu devo fazer com o meu capital, tá, nos próximos dias. As empresas que estão se mobilizando, acho que é um movimento bem legal para destacar, e o impacto nos fundos imobiliários de tudo isso. Antes de começar falando sobre o impacto econômico, né, eu sei que muitos de vocês estão sensibilizados com a situação, assim como eu. Quero primeiro, obviamente, trazer aqui o seguinte: eu estou falando sobre o impacto econômico, mas isso não significa que eu, de alguma forma, não fico sensibilizado com toda a situação. Existe um custo humanitário alto em tudo que está acontecendo. Tem dezenas de mortes, um monte de gente que está ferida, tem mais de 200 mil pessoas fora das suas casas. Eu e a minha casa estamos fazendo contribuições, né? Então a gente fez doações, divulgamos vaquinhas. Ele e a casa dele estão fazendo contribuições, ou seja, ele e a Mayra Card, mais ninguém. O grupo de empresários do Grupo Primo também está apoiando o movimento, né? Um deles, a gente mandou caminhões para lá, a gente está divulgando lives Fala, de amigos que estão Daniel, arrecadando recursos, manda a aí. gente está ajudando também no secreto, coisa que a gente não mostra. Acho que é importante falar sobre isso. Agora, Ô, primo rico, eu duvido que tudo que você tá fazendo você não tá mostrando. Eu duvido. Esse papo de, a gente tá fazendo no secreto, que não sei o que, que não sei o que. Esse papinho não cola. Porque a única coisa que você tem na sua vida pra mostrar pros outros é que você tem dinheiro. Que você tem dinheiro. Olha como é que eu tenho dinheiro, olha como é que eu fiz dinheiro. E aí que eu falo isso, porque vamos lá. Ah lá, vamos lá. Você entra no canal desse sujeito, você vai no histórico de vídeo, a única coisa que você está falando é dinheiro, ó dinheiro, mas dinheiro, fazer dinheiro, 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 dinheiro. Parece que tem horas que você parece uma vitrola repetindo a mesma coisa de uma forma exaustiva e chata pra caralho. Eu duvido, porque é o único jeito de você se promover é fazendo esse tipo de coisa. agora, eu vou falar sobre os impactos econômicos de tudo isso. E durante boa parte do vídeo vai ter um Boa QR noite, Code aqui na tela, caso camaradas. você possa também contribuir, por mais que já tenha contribuído, e possa ajudar um pouco mais ainda o Rio Grande do Sul, nossos amigos que estão ali fixado avisando, tá bom? Então antes da doação, veja se não tem algum comentário fixado do nosso time. Primeira parte, impacto na economia brasileira. Desde o início do temporal até o dia 6, que foi segunda-feira, as chuvas já causaram um prejuízo de 275 milhões de reais ao Rio Grande do Sul. Esses números são, segundo um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, a CNM. 59,9 milhões é o impacto no setor público, 29,5 milhões em infraestrutura, 115 milhões habitacional e 99,8 milhões setor privado. Ou seja, 200. E sabe quem que vai pagar todo esse prejuízo, inclusive o setor privado? O público, né? O setor público. Sabe por quê? É a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. 75 milhões de impacto até o dia 6, que foi segunda-feira. Hoje não é segunda-feira, já passaram muitos dias. Então você imagina o tamanho, a dimensão desse estrago. Vai ser muito grande. O JP Morgan e a XP, eles fizeram relatórios onde eles apontam alguns dos estragos e do custo de todo esse impacto. O Rio Grande do Sul representa 6,5% do PIB, né? Pelo menos isso aqui foi um dado de 2021. E o Rio Grande do Sul tem uma economia diversificada. Então você imagina, você tem lá o Rio Grande do Sul e eles têm a economia diversificada onde eles produzem coisas diferentes. E de acordo com o peso, a relevância do Rio Grande do Diversificado o quanto? Sul em cada uma dessas coisas, a gente vai ter um impacto diferente no Brasil. Em termos de valor de produção, disparadamente, o que o Rio Grande do Sul mais produz é soja. Ele produz muita soja. Para exportar. Em segundo lugar, a gente tem arroz. O Rio Grande do Sul produz muito arroz. Depois tem trigo. Aí depois a gente tem uma série de outras coisas também, mas são um pouco menos relevantes perto da representatividade dessas três primeiras, que é onde eu vou focar. Quando a gente olha para o Brasil, você tem muita soja, você tem muito milho em grão, cana-de-açúcar, café, algodão, trigo, arroz. Então repara o seguinte: se Só um comentário. Vocês estão reparando isso, ó. Soja, arroz, trigo, milho em grão, fumo, uva, mandioca, aveia branca, maçã, batata. Aí você pega no o outro ranking ali, soja, milho, cana-de-açúcar, café, algodão, herbáceo, trigo, ou seja, resumindo, todos produtos de baixo valor agregado, né? Todos produtos de baixo valor agregado. E ele valor diversificado, planta duas coisas.
Se você for pegar, por exemplo, arroz, onde a gente tem 10,9 milhões, né, numa escala de R$ 1.000, em relação a quanto o Brasil produz 15 milhões 530 mil numa escala de R$ 1.000, significa que boa parte do arroz produzido no Brasil é produzido pelo Rio Grande do Sul. Isso daqui significa que o arroz vai ser muito afetado. Muito, muito afetado, porque quase todo arroz do Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de soja, o Rio Grande do Sul produz 8,4% de tudo que é produzido. Essas enchentes não vão gerar uma degradação profunda no solo do Rio Grande do Sul? Provavelmente. Eu acredito que sim, mas aí você tem que perguntar para um agrônomo, não para mim, né? Mas eu acho que, tipo assim, porque essa questão de, eu não sei te explicar como, né? Mas eu acho que acredito que tem todo um processo de desagregação do solo, né? Aquela questão de desagregar os nutrientes do solo e tudo mais. No Brasil, que também é muito relevante. Então, arroz representa 73% da produção do Brasil, o trigo 48% do Brasil, é muito relevante também, e o milho 3,3% também é alto, mas não é tanto assim. Tu imagina, trigo, né? O trigo ele é usado para muitas coisas. Olha quantos alimentos e quantas coisas são produzidas com trigo aí na sua tela. Tudo A esmagadora maioria do trigo que o Brasil consome é importado. isso, imagina que como um componente, uma matéria-prima relevante, como isso aqui está sendo afetado, você tende a primeiro ter menos matéria-prima e ter um preço muito alto, porque você tem menos oferta, ou seja, tem menos matéria-prima disponível, tem uma demanda igual. Então imagina, todo mundo quer comer seu pãozinho de manhã. Quem quer comer seu pãozinho de manhã vai ter que entender que tem menos oferta de matéria-prima do outro lado, então o pão fica mais caro ou não tem pão. E isso daqui se aplica para vários outros produtos. Imagina o arroz, que é o segundo alimento mais consumido pelo brasileiro, segundo alimento mais consumido. Imagina. É tipo os caras travando arroz, né, para fazer o preço subir de propósito e ganhar mais dinheiro em cima, mesmo com a tragédia. Ó, tá, assim, é essa galera assim. É isso. 73% simplesmente pararam de ser produzidos, ou foram destruídos, ou vão ter atrasos na entrega, problemas de logística, aumento de preços. Vai ter uma série de coisas que vão impactar a gente na ponta. Quando a gente fala então desses produtos agrícolas, a gente tem que olhar para 4 coisas. Primeiro, escoamento. Imagina, por mais que 80% da colheita já tenha ocorrido, você tem um plano de escoamento de produção, porque as chuvas impactaram a linha rodoviária. Então você tem muitos problemas nessa área. O segundo ponto é a armazenagem. Porque imagina, você deixa boa parte da matéria-prima armazenada em algum lugar. E aí, não adianta nada você ter feito a colheita se a armazenagem fica comprometida. E segundo a consultoria Data Agro, o potencial de perda pode chegar de 10 a 11% de toda essa produção que está armazenada, ocasionando um prejuízo de mais de 68 milhões para os agricultores da região, infelizmente. Em terceiro lugar, a gente tem impacto geral na economia. Então você tem manchetes como essa que calculam que a gente pode ter impacto de 0,3 ponto percentual do PIB, né, segundo a XP. E aí você tem a lógica simples em quarto lugar do aumento de preços, onde você tem uma demanda que continua alta, todo mundo come arroz, todo mundo come pão, e aí você tem uma oferta menor, preços maiores. Pois bem, vamos em segundo. Ai, meu Deus do céu, velho. Nossa senhora, velho. Me dá uma raiva a galera que simplesmente resume tudo, tudo em economia a oferta e demanda. E aí depois é essa mesma galera que vai acusar os marxistas de serem simplistas, né? É essa mesma galera que vai falar, não, os marxistas são muito simplistas, né? Sim, os marxistas são muito simplistas. Cara, é de uma pobreza intelectual, porque olha só, você teve um impacto na economia e tal, tudo isso, toda essa parte de impacto é verdade, porque você tem a destruição das cidades, você tem a paralisação do setor da economia, você tem toda aquela questão ali do arroz que ele coloca, mas só que, por exemplo, você tem muitos lugares, né, onde os caras pegaram o arroz e estão estocando. Por quê? Ué, o preço sobe, eu ganho mais, velho. Ele esquece que o processo que vai gerar a inflação dos preços, né? Esse processo de baixa oferta, ele pode ser forjado, gente. Tem vários casos que mostram que esse negócio de de oferta e demanda é fraude, que o mercado se autorregula, isso é uma fraude banal dessas porra, dessas economia liberal. Vamos lá, eu posso pegar outros exemplos, não tem nada a ver, mas é só para vocês terem uma noção do parâmetro de comparação. Em vários ramos, né? Você pode pegar aí o caso lá da SEGA que enterrou os cartuchos para por causa de prejuízo. Você tem o caso lá da Funko Pop que destruiu parte da sua produção para manter o preço alto. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é aquele fato do tipo assim, os caras têm o arroz colhido,
tá? Gente, pelo amor de Deus, a gente tem uma malha rodoviária imensa no Brasil. Ter como escoar essa produção? Tem, tá? Tem. A questão é, por que que a pessoa vai escoar se ela pode simplesmente travar a produção, travar a circulação daquilo ali, o preço vai subir de qualquer jeito, porque as pessoas não vão deixar de comer, porque não é uma escolha, né? Porque essa galera que fala de oferta e demanda adora falar, não, é quando você escolhe comprar alguma coisa. É claro, você escolhe ter fome, né? Foi a Atari, muito obrigado. Você escolhe ter fome, não é? Você escolhe comer. Você não tem uma necessidade biológica intrínseca a isso. Você escolhe. É como você escolheu comer, né? Aí você tem que ir lá comprar comida. E como a oferta está baixa, o preço sobe porque a demanda é muito alta. Porra, nem se sustenta essa porra, velho. Segundo lugar aqui para o impacto em ações brasileiras, e depois eu vou falar sobre uma ação que talvez possa, num segundo grau de pensamento, se beneficiar disso tudo. Companhia aérea, primeiro. O aeroporto de Porto Alegre é o nono mais movimentado do país. Representa 4% da capacidade doméstica da Azul e 3% da capacidade doméstica da Gol. Até a última notícia que a gente tem, o aeroporto vai ficar paralisado até o final do mês de maio, isso é inédito na história. Quando você pensa em transporte e logística, você tem empresas que vão ser mais ou menos afetadas. A Wilson Sons, por exemplo, ela tem um volume relevante ali no Rio Grande do Sul. Você tem uma CCR, que tem concessões de rodovias. Você tem a Rumo, que tem 14% do EBITDA total da companhia vindo do Rio Grande do Sul. Então ela pode ter, obviamente, algum impacto. Quando você olha para bancos, assim, qual que é o risco do banco? O banco empresta dinheiro, o risco dele é alguém não pagar. Se você empresta dinheiro para alguém que está passando por uma catástrofe como essa, você tem um risco maior de inadimplência, porque essa pessoa ela precisa sobreviver. Em último lugar, ela vai pensar em pagar a dívida dela. Em primeiro lugar, ela vai querer alimentar a própria família, ter um teto, dormir, beber água. Então, muitas dessas famílias não vão ter capacidade financeira de pagar um empréstimo no banco, um financiamento ou alguma coisa do tipo. O Banrisul, segundo o JP Morgan, tem 22% dos empréstimos do banco nas cidades que estão declaradas como estado de emergência. E 6% desses empréstimos estão para cidades que têm mortes confirmadas. Então pode ter um impacto aqui no Banrisul, por exemplo. Quando você olha para as seguradoras, tem uma grande discussão. Eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem o que falar. As pessoas perderam suas casas, as pessoas podem estar mortas, né? Algumas estão mortas, mas a preocupação deste animal é que o banco não vai receber. Tem o que falar? Você tem o que comentar? Tá ligado? Não tem o que comentar. É só um absurdo. Isso, no fim das contas, é só um absurdo pelo absurdo. Não, estão falando que seguradoras não vão mais segurar contra enchentes, por exemplo, no sul, por risco óbvio de acontecer o que está acontecendo agora. A IRB, segundo o JP Morgan, é a seguradora mais Uai, exposta. mas não era a iniciativa privada, as gladiadoras? Não eram os gladiadores da iniciativa privada que estavam sempre lutando para te ofertar o melhor serviço em todas as ocasiões? Aí, porque agora o risco de enchente é grande, eles não vão ofertar mais. Tá vendo como é que a realidade das coisas desmonta o que essa galera fala? Vai quebrar banco, exatamente. Tá ligado? E, cara, não tem. Meu Deus do céu, velho. É muito arrombado, velho. Então ela tem 14% dos lucros dela em risco. Porto Seguro tem impacto de mais ou menos 70 milhões Pera aí, vamos ver com calma aqui. no sul, por risco óbvio de acontecer o que está. Que seguradoras não vão mais segurar contra enchentes, por exemplo, no sul. E aí vamos lá. Vamos fazer certinho. Então, ou seja, os gladiadores da iniciativa privada não estão tão interessados em te ofertar o melhor serviço, né? Já que já vão negar sobre Por esse risco ponto. óbvio Porque isso não vai dar lucro. de acontecer o que está acontecendo agora. A IRB, segundo o JP Morgan, é a seguradora mais exposta, então ela tem 14% dos lucros dela em risco. Porto Seguro tem impacto de mais ou menos 70 milhões de reais no lucro. Rio Grande do Sul tem mais ou menos 5% dos prêmios emitidos em automóveis. E você tem a BB Seguridade, que tem um impacto de 52 milhões estimado por causa da deterioração no segmento agrícola e BB, né, o Banco do Brasil está muito ligado ao agro, só que isso aqui representa menos de 1% do lucro. É um valor alto, mas é pouco representativo perto do resultado. Quando você fala Caralho, mano, em nenhum momento ele. de construtoras, aqui você tem um ponto de atenção. Cara, em nenhum momento ele. Olha pra você ver, impacto econômico, mas em nenhum. A todo momento ele tá colocando o quê?
Primeiro, ai meu Deus, coitada das empresas, ela vai ter que pagar pelo serviço que ela presta. Olha que triste, a seguradora vai ter que pagar pelo serviço que ela presta. Ela vai ter queda no lucro, como isso é muito triste, ai meu Deus. Muito grande. A Meunic, ela tem a maior exposição de todas. Ela tem 100% dos projetos dela localizados no Rio Grande do Sul. Mas se você é uma construtora, você está construindo alguma coisa, de repente acontece o que aconteceu. Cara, é um efeito incalculável. Eu não Então, sabe aquele projeto neoliberal que você adora defender, o seu animal? Sabe aquele projeto de desinvestimento do setor público? Sabe aquele belo projeto de entregar tudo para a iniciativa privada, que o mercado se autorregula? Sabe esse projeto? De desmontar o aparato estatal de regulação? Foi o que o Eduardo Leite fez. Olha o resultado, né? A parte triste não é que morreu gente para ele, é que o banco vai tomar prejuízo. Não me aprofundei aqui em quais obras a Meunic tem lá, para saber se é um risco muito relevante ou não, mas segundo a XP, eles acreditam que poderia ter um impacto no reconhecimento das receitas. Porque se tem uma suspensão da produtividade, uma chuva já atrapalha, imagina o que está acontecendo lá. Tem da IMRV, devem ter efeitos semelhantes também, porque tem suas obras paralisadas, mas O crime no capitalismo é ser pobre, exatamente. as empresas têm uma exposição baixa à região. Vamos para a terceira parte do vídeo aqui. O que está acontecendo agora, sob uma ótica fria, já aconteceu algumas vezes na história da humanidade, né? Então você teve o Covid, por exemplo, que foi uma situação catastrófica. Infelizmente, tem muitos conhecidos que faleceram. Foi uma coisa catastrófica no Brasil e no mundo. Você tem várias crises, você tem enchentes, você tem Brumadinho, você tem uma série de coisas que aconteceram e que são muito Peraí. catastróficas. Aconteceu algumas vezes na história. A terceira parte do vídeo aqui. O que está acontecendo agora, sob uma ótica fria, já aconteceu Uma ótica fria. algumas vezes na história da humanidade, né? Então você teve o Covid, por exemplo, que foi uma situação catastrófica. Infelizmente, tem muitos conhecidos que faleceram. Foi uma coisa catastrófica no Brasil e no mundo. Você tem várias crises, você tem enchentes, você tem Brumadinho, você tem uma série de coisas. Brumadinho é catástrofe. Ouviram, né? Brumadinho e Mariana, gente, foi catástrofe. Não foi negligência da Vale. Como assim? Uma empresa privada comete negligência? Coisas que aconteceram e que são muito ruins, né? Obviamente. Sempre que São muito ruins, muito acontece ruins. algo assim, você tem um primeiro grau de pensamento. O primeiro grau de pensamento é fuja, sob a ótica de investimentos. Fuja. Então você tem uma empresa que vende no Rio Grande do Sul hoje, vende para É claro, porque as pessoas que estão nesses lugares. Sabe aquela cena do cara que tá lá e viu aquela onda de lama vindo e ele pensou: caralho, eu preciso de olhar os meus investimentos. Pera aí, pega meu celular, meus investimentos, ótica econômica, ótica financeira, investimentos. É lógico, o cara que tá lá agora no Rio Grande do Sul, sem casa, sem nada, ele tá preocupado com a ótica dos investimentos. Com certeza, primo rico, com certeza. impacto é fuja. Fuja porque o negócio lá tá problemático, vai dar muito mais problema. E vai entregar reconstrução para o setor privado. Essas horas, lembro do Exército Popular Norte-Coreano totalmente mobilizado para a reconstrução das áreas afetadas pelos tufões. Aqui eles vão jogar a grana na mão do setor privado. Cara, e por mais que não fosse jogar, cara, sabe o que eles iam fazer? Sabe o que a Caixa Econômica Federal vai fazer? No Com Minha Casa Minha Vida? Ela vai reembolsar o dinheiro inteiro, tá ligado? Vamos supor, a casa vale 180 mil, o cara, a pessoa ia pagar 180 mil na casa, a Caixa vai devolver esse dinheiro. Gente, isso para o banco não é nada, tá? Isso para qualquer banco não é nada. O que acontece? A pessoa vai pegar esse dinheiro e vai comprar outra casa. Só que quem construiu a casa? Eles não precisam pegar e contratar empresa privada para fazer isso não, gente. Esse dinheiro todo já vai parar na mão do setor privado involuntariamente, por causa da própria ótica que o sistema exerce. Você se entende? E aí, que nesse exemplo que você cita da Coreia Popular, a lógica social de lá é outra. Não é de gerar lucro, é de atender as necessidades da população. Você entendeu? Esse é o ponto. Esse é o primeiro grau de pensamento. Só que as pessoas, no geral, tomam decisões erradas com seus investimentos. Geralmente, essa não é a hora Exatamente. As pessoas estão desaparecidas em Mariana, estão até agora lá debaixo da lama. Meus investimentos. Ai, meu Deus, meus investimentos. de você tomar uma decisão como essa. Porque existe um segundo grau de pensamento. O segundo grau de pensamento é todo mundo está pensando nisso. Todo mundo está com medo. Então todo mundo vai deixar o medo guiar. Todo mundo. Se você ligar para aqueles alojamentos lá do Rio Grande do Sul, as pessoas estão em polvorosa pensando em investimentos.
decisões financeiras e vão acabar saindo, fugindo e levando dinheiro para um lugar mais seguro. Só que o Rio Grande do Sul era um lugar muito seguro há alguns meses. E aí você tem uma catástrofe que acontece como essa. Deixa eu trazer um case real E para aí te uma parada, ele insiste na palavra catástrofe, ele insiste nesse termo, e é isso que mais me irrita nesta merda, que esse animal, ele coloca como se fosse um acidente natural. exemplificar isso. Tem uma empresa Pilantra que mesmo, chama velho. Quero, tá? Chama LJQQ3. Esse é o código dessa empresa. Ela é conhecida como a Leroy Merlin do Sul ou como a Avan da construção, não é? Então imagina, ela vende material de construção, entre outras coisas. Ela é uma empresa do Sul. Ela vai ser muito afetada por essa catástrofe, com certeza. Imagina. Ela tem 552 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Só que ela vende o quê? Material de construção. Quando passar toda essa calamidade, digamos assim, você vai ter muitos imóveis dizimados. Ele não vai fazer dica de investimento com isso não, velho. Não é possível que esse cara vai fazer dica de investimento agora. Destroçados, destruídos. E de alguma forma vai começar um processo de reconstrução. E onde que essas pessoas vão comprar material de construção? Claro que parte do lugar que elas vão comprar esse material, e mais do que nunca, vai ser em lojas como a Quero. Então empresas como essa provavelmente vão ter problemas de estoque. Então as pessoas vão sair correndo para comprar e aí não vai ter mais para comprar. Quando ela restocar o material, provavelmente os preços vão estar mais altos, então a margem dela vai subir, vai ter uma demanda muito grande e vai começar um processo de reconstrução. Fora que tem impactos no mercado imobiliário de lá, que a gente nem consegue prever ainda. Então pense com o seu capital, além de ajudar o Rio Grande do Sul, obviamente. Ele realmente está dando dica de investimento em cima de desgraça. Não é possível, velho. É inacreditável o que esse cara tá fazendo. Sempre que você puder, aquele capital que você for investir, pense sempre com o segundo grau de pensamento. O que você pode fazer além do que as pessoas estão enxergando? Esse daqui é o segredo de longo prazo. Falando então É o em segredo de pensamentos longo prazo. Sempre longo prazo, né? Sempre longo segundo prazo. nível, tem empresas que estão se aproveitando do momento, algumas para fazer marketing, outras para doar, mas sinceramente para mim não importa. Por quê? Porque tem coisas muito boas acontecendo. Por exemplo, a Ambev, ela parou a produção de cerveja para envasar água potável, distribuindo 850 mil latas por dia. Se você chegar para mim e falar assim, isso é marketing, aí eu vou falar o seguinte, eu prefiro que seja feito esse marketing, mas que cheguem essas 850 mil latinhas por dia. Porque se a intenção é boa ou não, aí vai ser a empresa ou a pessoa com Deus. Mas isso aqui é bom para as Ah, pessoas. é lógico, 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 lógico. Ai, as suas boas intenções com Deus. Ai, meu Deus do céu, velho. Ou que bagulho Pessoas que estão sofrível. recebendo a sua doação. Carrefour congelou os preços de produtos até 31 de maio nas lojas do Rio Grande do Sul e recebeu doações em 20 lojas. Latam e Azul. A Latam, em parceria com a CVC, recolheu doações e a Azul criou um fundo de 5 milhões com o Itaú para transportar donativos. Mercado Livre e a ONG Ação da Cidadania doaram 1 milhão para comprar kits de emergência. Shopee e Vaquinha. Shopee vai pagar metade das doações feitas no site da Vaquinha até 31 de maio. XP. A XP contribuiu financeiramente e pediu doações através do movimento União BR. E a PW Tech enviou 220 purificadores de água para o Rio Grande do Sul, comprados com fundos de uma campanha de arrecadação. Tem muitas outras empresas fazendo coisas incríveis também. E vocês podem deixar nos comentários aqui todas essas boas ações. Quinto ponto, vamos falar do impacto imobiliário nos fundos imobiliários. Só um comentário. Só um leve comentário. Você viu que até ele foi falando um monte de empresa e tudo ali, não sei quantos milhões, 4, 5 milhões. O governo federal destinou 52 bilhões. Bilhões. Com B de bananada, como diria Ciro Gomes. Bilhões. Tá? Tem quase 159 mil pessoas desalojadas por alagamento. Isso é chocante. Se você entrar no site da Caixa, você simplesmente não consegue encontrar imóveis no Rio Grande do Sul. Se você entrar em outros estados, você encontra normalmente os imóveis, mas no Rio Grande do Sul você não encontra. Talvez por uma questão preventiva, porque não dá para dimensionar o impacto de tudo isso. Quando você olha para fundos E imobiliários, aí, olha só, ele está falando de fundos imobiliários. Vamos lá. Brasil, Brasil de fato, déficit habitacional. RS, no Rio Grande do Sul. Aqui, ó. O número de imóveis vazios de Porto Alegre é 3 vezes maior do que demanda de moradia para desabrigados. Tá aqui, ó. Aí, sabe qual que é a solução mais lógica? Expropria essa merda inteira. É simples, gente. Acabou. Toma. Salve, Anark. Eu postei lá no Twitter. Expropria essa porra inteira, tá aqui, ó. Mas não pode, né?
Não pode. Ah, mas não pode. Porque senão o Você tem bilionário fica 3 sem fundos lucro. imobiliários que eu separei aqui que têm exposição ao Rio Grande do Sul, e isso daqui pode impactar muito nos dividendos, na variação do preço da cota, em várias outras coisas. Mas é importante dizer que esses 3 fundos imobiliários que eu vou citar, eles soltaram comunicados já para dizer que eles não tiveram impacto estrutural nos imóveis. Isso é importante dizer, ou seja, o imóvel não foi destruído. Isso é importante. O primeiro fundo imobiliário é o Gari 11. Ele informou que os galpões logísticos locados em Canoas não foram atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E eles têm seguros blindando eles. Então, eles estão tranquilos, entre aspas, em relação a isso, ao lado financeiro. A LZR, que é inclusive meu maior fundo imobiliário, ela ainda está em processo de aquisição de um imóvel que tem exposição ao Rio Grande do Sul. Então, ela também diz que não teve nada relevante que aconteceu. E a New L11 diz que o imóvel localizado em Caxias do Sul, ocupado pela Brinox, permanece com operação normal. Então, também sem grandes impactos relevantes. Bom, pessoal, no mais é isso. Não tem palavras para descrever o que está acontecendo. Continuo ajudando Você da não forma tem que eu puder. palavras, Quando eu mas faço você vídeos. fez vídeo de 14 minutos falando um caminhão de merda. E aqui, ó, só uma notícia que já diz muito sobre a questão. Ele não coloca em perspectiva isso. Você entendeu? Que tem imóvel para alojar as pessoas, só que não pode tocar na propriedade privada, não é? É isso. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo no seu coração, deixa o like, deixa o comentário. Até a próxima e falou!